Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, Deus possa nos abençoar mais uma vez. É bom estar em casa, junto com os livros, com a família e poder fazer mais um vídeo para você. E durante esses dias nós estávamos na obra missionária, saímos de casa no mês de fevereiro e voltamos agora. Chegamos terça-feira, mês de junho. Passamos aí quase 120 dias na estrada, gente. Ou seja, quase 4 meses passamos na estrada. Porém, a nossa viagem foi uma viagem missionária, como eu já falei para vocês, onde vidas aceitaram a Jesus, famílias foram restauradas e foi coisas muito lindas que Deus ele fez através do seu Santo Espírito, querendo se utilizar de nossas vidas para que o nome dele fosse exaltado e glorificado. Meus irmãos, eu estou já há alguns dias, deixa eu mostrar para vocês o presente que eu ganhei hoje de minha esposa. Dá uma olhada aqui, ó. Carta aos Efésios, exatamente. Ganhei esse livro hoje, minha esposa me deu de presente do Dia dos Namorados. E eu já dei uma lida ali, é um livro de 190 páginas. Eu já li o prefácio e vou continuar lendo, que eu gosto muito do livro aos Efésios, é onde Paulo trata de muitas coisas espirituais da nossa vida. Irmãos, o próprio Paulo pede para a gente não sermos ignorantes concernente às coisas espirituais, né? O que acontece no mundo espiritual, principalmente para quem não conhece o mundo espiritual. Porque às vezes a pessoa não faz ideia do que é mundo espiritual e quer opinar, não é? Quer opinar de uma forma rude, de uma forma ignorante, de uma forma para tirar a credibilidade na realidade do mundo espiritual. Eu mesmo, eu não entendo de jogo, eu não vou opinar sobre jogo, entendeu? Eu não entendo de jogo, não entendo de novela, não vou estar opinando sobre novela. Agora, quando se fala assim de mundo espiritual, meus irmãos, eu estou desde criança servindo a Cristo, e a gente acaba tendo uma certa ligação, a gente acaba tendo um certo, como eu posso falar para você, um certo contato com Deus, né? Eu falo isso com muita humildade, um certo contato com Deus. Então a gente consegue, de uma forma bem na praia ali, né? Sem ir no profundo, mas bem na praia, opinar sobre algumas coisas. Mas desde a hora que você não sabe, que você não conhece, que você não entende, que você não viu, que você nunca usufruiu um agir espiritual de Deus na sua vida, você não pode estar opinando. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Paulo, ele pede para que a gente não seja, ou para que não sejamos, ou sejamos ignorantes concernente o mundo espiritual, porque ele existe, tá? Você acreditando ou não, ele existe. Você acreditando ou não, Deus trabalha ao benefício do seu povo. Você acreditando ou não, Satanás ele trabalha todos os dias contra o povo de Deus. Você acreditando ou não, cachorro morde, água molha, tá? Então você precisa entender que tem coisas que acontecem na sua vida que é espiritual. Aí você fala para mim, pastor, como é que eu venço isso? Orando, lendo as escrituras sagradas, buscando a Deus, jejuando, tirando um dia na semana aí para jejuar 1 hora, 4 horas, 5, 6 horas, 12, 24 horas, depende do seu organismo. Você compreendeu? Então, quando você começa a se aprofundar, você começa a se envolver com o mundo espiritual. Quando você começa a se aprofundar, você vê Paulo falando aos Efésios, capítulo 6, no versículo 10, sobre as armas espirituais, né? Paulo fala sobre as armas que nós temos que nos aparelhar.
Paulo fala, olha só, Paulo fala sobre o capacete, sobre a couraça, sobre o sapato, sobre a espada, sobre o escudo. Tudo isso é espiritual. Mas Paulo fala sobre uma guerra. Quando Paulo começa a falar sobre isso, Paulo está convidando os crentes em Cristo Jesus para se aparelhar. Paulo está dizendo, olha, gente, vocês estão numa batalha aí, vocês precisam se aparelhar. Vocês precisam do capacete, vocês precisam do escudo, vocês precisam do sapato, vocês precisam da couraça da justiça, não é? Eu até abri aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10, para a gente fazermos uma leitura. Efésios 6, verso 10, que fala sobre a armadura de Deus. Deixa eu ver se eu consigo ler sem a ajuda do meu óculos. Consigo. Fala assim, ó. Portanto, ao mais, olha o conselho de Paulo. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo está dizendo assim, ó, o Satanás vai vir com cilada. Para você vencer Satanás, você precisa das armaduras de Deus. Olha que coisa interessante. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você está vendo, irmão, que tudo que você precisa aqui embaixo é uma guerra lá em cima, no mundo espiritual. Existe uma guerra no mundo espiritual que existe. Que existe. Você talvez não acredite que água mole. Talvez você não acredite no mundo espiritual, em Satanás, em Deus, em anjos caídos. Mas é a Bíblia que está falando. Versículo 12, eu vou ler de novo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. É tudo lá em cima, irmão. O salvamento, a salvação do seu marido, do seu filho, uma porta aberta, uma causa na justiça, a restauração do teu casamento, uma cura divina, uma promoção, uma porta de emprego, uma venda, tudo você começa lá em cima. Você precisa orar. Versículo 13 fala assim, ó. Portanto, olha o conselho de Paulo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Paulo está falando assim, olha, gente, se revista de Deus, porque quando os dias maus vier, vocês têm que estar firme. Porque nem todo mundo aguenta a pancada, irmã. Nem todo mundo aguenta o desafio. Nem todo mundo aguenta uma mentira. Nem todo mundo aguenta, como é que eu posso falar para você? Uma afronta. Nem todo mundo aguenta. E Paulo está mandando a gente se revestir de toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir num dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecei inabalável. Eu gosto muito de pregar Efésios 6, versículo 13, e a última parte falando, e depois de ter feito tudo, permanecei firme. Em outra tradução fala. Porque, às vezes, irmão, a gente fica 1 ano numa guerra, 2 anos, 10 anos numa guerra, 20 anos numa guerra. E quando Deus vem nos dar vitória, a gente está tão cansado para usufruir aquilo, não é? A gente está tão cansado para comemorar aquela vitória. É por isso que Paulo fala no versículo 13, no finalzinho, ele fala dessa forma. E depois de terdes vencido tudo, permanecei firme ou inabalável, como está a minha tradução.
Irmã, o convite que eu te dou hoje é que você se revista das armaduras de Cristo. Pastor João, quais são as armaduras de Cristo? Eu vou ler o versículo 14 para a gente ir adiante. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. As recomendações são muitas. Não é só você se aparelhar com as armaduras. É vigiar, é ficar atento, é estar em oração, em súplica e em espírito. Quando Paulo pede para a gente estar orando em espírito, Paulo está falando, você ora deitado, você ora de joelho, você ora de pé, você ora trabalhando. Você ora quando você está conversando com alguém, a sua mente está em oração. Quando você está no mercado, você está em oração. Paulo está falando assim, ó, viva em oração, mas vive em espírito. É aquele espírito de oração. Você sempre está ali, ó, falando com Deus, está guerreando, clamando o sangue de Jesus, pedindo para Deus entrar numa causa, em outra. Senhor, vai lá, dá vitória. Irmão, é guerra. Nós estamos na guerra. Eu vou fazer outro vídeo sobre este assunto. Você quer outro vídeo sobre esse assunto? Fala aqui nos comentários assim, pastor, eu quero saber mais sobre esse assunto. Eu vou postar esse vídeo, hoje é dia 20, quinta-feira. Vou estar postando esse vídeo amanhã, dia 21, na sexta-feira. Aí até segunda-feira ou domingo, eu vou estar postando mais um vídeo para abençoar a sua vida e nós vamos entrar nessa vibe aqui do mundo espiritual. Deus te abençoe, Deus te guarde. Ore a Deus, busca a Deus. Viva uma vida de comunhão com Deus. Ore em espírito e Deus vai te abençoar. Olha aqui, você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca os nossos vídeos. Se inscreva aqui no nosso canal, clica no sino de notificação e não esqueça de deixar o seu joinha. Deus te abençoe e Deus te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus. Shalom.